Olá, minha turma linda, meu oitavo ano maravilhoso, como vocês estão? Desejo e espero que estejam todos bem. Antes de começarmos a nossa aula de ciência hoje, eu quero aqui parabenizar cada um de vocês que vem se dedicando às atividades, que vem sempre participando das aulas, que estão dando retorno. E eu quero dizer a vocês que caso sintam alguma necessidade, que precise de algum apoio, não hesitem em me procurar, em mandar mensagem, mandar um áudio. Talvez às vezes eu demore um pouquinho a responder porque eu tenho outras turmas, tenho outros alunos e a demanda está bem alta, mas na medida do possível, sempre que eu puder, eu quero manter esse contato com vocês, certo? Então, meus parabéns, que vocês continuem sempre assim, mantendo foco, participando, estudando, realizando as atividades. Parabéns a todos vocês. Aos demais que não estiverem realizando as atividades, eu peço a vocês que tentem se engajar. Se estiver passando alguma dificuldade, falem com os professores, avisem para a gente o que está acontecendo para que a gente possa ajudar vocês de alguma forma. Ok, meus amores? As aulas de ciência dessa semana, não só de ciência, mas de todas as disciplinas de forma geral, vão ter um gostinho especial. Durante essa semana, durante as aulas, nós professores vamos estar intercalando os nossos conteúdos com uma data extremamente especial e comemorativa, principalmente para nós exuenses, né? Estou falando, e a gente vai falar daqui a pouco, do aniversário de morte, né, de Luiz Gonzaga, comemorado agora recentemente, dia 2 de agosto. Antes de eu falar dessa temática de modo especial, na nossa aula, a gente vai trabalhar hoje com os métodos contraceptivos e as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. E aí, onde é que vai entrar, onde é que cabe a participação de Luiz Gonzaga, a nossa apreciação da sua obra em relação a esse conteúdo? Vamos lá. Meus amores, como vocês bem sabem, já devem ter tido outros momentos, outras aulas. No dia 2 de agosto, agora nós comemoramos, né, 31 anos de saudades do nosso eterno rei do Baião. E como vocês bem sabem, o Luiz Gonzaga, na sua grandeza, né, como compositor, como poeta, como artista e cantor sanfoneiro que ele foi, ele cantou diversas áreas, né? Então, a gente vai encontrar na sua obra um material riquíssimo que pode ser usado em qualquer momento, em qualquer aula, seja ela de artes, religião, geografia, língua portuguesa, matemática e, por que não, na disciplina de ciências, que é o que nós vamos fazer hoje. Meus amores, ele nasceu em 13 de dezembro de 1912, então essa data é a data em que nós comemoramos então o seu aniversário de vida, caso ele estivesse vivo. E no dia 2 de agosto de 1989 é a data de seu falecimento, e que essa data do dia 2 ela não seja recordada com um momento de tristeza, certo? Mas que seja uma recordação, um momento de lembrar, de apreciar a sua obra, de enaltecer o homem importante, o artista importante que ele foi para todos nós, reconhecido não só aqui no território brasileiro, mas também internacionalmente, né? Que a sua obra continue tocando os corações, ecoando, né, os quatro cantos do mundo, como a gente pode perceber. E como vocês sabem, o Luiz Gonzaga, ele cantou nas suas músicas, né? Vários momentos do nosso dia a dia, né? Enquanto nordestinos, das nossas vivências, né? Coisas que aconteciam à sua volta eram retratadas na sua música. E uma dessas músicas, o Luiz Gonzaga, ele aborda, né, a descoberta da adolescência, o adolescer, né? Esse assunto que nós vemos trabalhando desde o comecinho das nossas aulas sobre corpo e reprodução, foi o tema de uma das nossas primeiras aulas, né? A adolescência, o descobrimento das mudanças físicas, psicológicas, comportamentais que acontecem tanto no corpo da menina quanto do menino. E na música O Shot das Meninas, que é uma composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, gravada originalmente em 5 de fevereiro de 1953.
Então, nessa música, como a gente vai perceber na letra aqui do lado, ele está contando de forma poética, musical, como foi a mudança, né, de uma menina da saída da sua infância para a adolescência, né? Então, e essas mudanças, logicamente, nós sabemos que elas não acontecem só com as meninas, né? Que os meninos também passam por essas modificações. Então, na letra, quando ele fala aqui, a gente vai perceber como era encarada e que até hoje acontece, né, com a gente também essas mudanças. E ele fala o seguinte: Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo. Vestido bem cintado não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 De manhã cedo já tá pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina: o mal é da idade, e que para tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Então, meus amores, nós podemos perceber em cada frase, em cada trechozinho, aquelas mudanças, né, que a gente percebe que acontecem durante a adolescência. Então, de repente, como ele traz aqui no texto, a gente já começa, né, a não gostar mais dos brinquedos, das brincadeiras da infância, né? Já não quer mais brincar de boneca. Ela agora já não quer mais vestir as roupas da infância. Esse timão, gente, que ele fala, ela não quer mais vestir timão, era tipo um vestido, assim, bem, vamos dizer, sem uma forma, né? Sem ser acinturado. Era parecia um saco, assim, que na época as crianças vestiam, que era feito de saco. E depois, quando você entra na adolescência, você não quer mais vestir as mesmas roupas, né? Você quer estar bem arrumado, uma roupinha mais colada, né? Com uma roupa mais moderna. Enfim, muda completamente. Não quer mais estar de sapato baixo, você quer usar um salto alto, né? Principalmente quando você entra nessa fase. E aí é nessa fase também que acontece o primeiro amor, né? A primeira paixão. Você de repente começa a olhar para alguém, né? Um amigo, uma amiga. Até então, você começa a olhar com uma forma diferente, com um olhar, né? Começa a se apaixonar por essa pessoa. E aí é quando ele fala, né? Ela já tá pintada, ou seja, ela já se maquia, já gosta mais de se maquiar, de se arrumar. E ela vive suspirando, sonhando acordada, ou seja, ela tá apaixonada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Então, naquela fase da adolescência que a gente fica um pouco rebelde, né? Você, quer é viver minha vida, não quer estudar, né? Eu quero é curtir, tô apaixonado, não quer saber mais de nada. Então, todo mundo passa por algum momento assim. E aí, quando ele fala, né, que o pai leva ao doutor. Então, o pai sem entender, né, o que é que estava acontecendo com essa menina que de repente ela sofreu todas essas mudanças. E aí o médico fala que não tem nenhum remédio, né? Não existe nenhum remédio. Por que que não existe? Porque não é uma doença, né? É uma fase da vida que vai trazer essa série de mudanças. Então, é bem interessante, né, quando a gente analisa nesse ponto de vista, que é um conteúdo que nós viemos trabalhando e o Luiz Gonzaga aborda de uma forma tão sutil, né, tão poética, tão musical e de acordo com a realidade da época, né, em que ele viveu, como era esse confronto de gerações, né, dos pais diante a adolescência dos seus filhos, como é que era percebido e tratado, né, essa questão. Então, meus amores, como nós sabemos, entrar na adolescência exige uma série de responsabilidades, né?
É como a gente vem tratando, é um início de descobertas, é uma fase de autoconhecimento, de maturação, mas também de muitas responsabilidades. Nós sabemos que, infelizmente, muitos jovens acabam iniciando uma vida sexualmente ativa muito cedo, muito precocemente, sem estar preparado, sem ter uma orientação, sem ter apoio dos pais também. E, infelizmente, acaba acontecendo gravidez indesejada. E, como o próprio nome já diz, né, vai trazer uma série de problemas, tanto para a menina, né, porque o corpo não está preparado, não está maduro o suficiente, a vida dela ainda está passando por uma série de mudanças, né, ainda está estudando, não tem uma profissão, não tem um emprego, assim como também para os meninos, né, é uma responsabilidade. Não é só a menina, o menino também tem suas responsabilidades. E é de extremamente importante, né, se conhecer, conversar, né, e principalmente ter essa responsabilidade, né, com relação a isso. Então, hoje nós vamos falar dos métodos contraceptivos, da importância de não só se evitar uma gravidez indesejada, mas também de prevenir-se contra as doenças sexualmente transmissíveis ou chamada de infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós temos os métodos, né, chamados de contraceptivos, que eles podem ser tanto naturais quanto artificiais. Os métodos naturais são aqueles que vão principalmente estar relacionados com o fato de evitar que tenha uma relação sexual num período em que a mulher possa estar fértil e assim evitar que o óvulo e o espermatozoide se encontrem. Então, ele vai basicamente calcular, perceber qual o momento que a mulher está no período fértil para evitar que ela tenha relações nesse período do mês. Os métodos artificiais, eles vão ser formas não naturais, ou seja, são métodos que foram criados, né, inventados pelos seres humanos para evitar uma gravidez. E então é sobre eles que nós vamos falar. Então, o primeiro deles é chamado de métodos naturais, né? Como eu falei para vocês, eles vão fazer um cálculo do período fértil para evitar que a mulher tenha relações nesse período. O método do calendário, ou também chamado de tabelinha, ele é um método que pode ser usado, mas que não é nem um pouco aconselhável. Muitas mulheres realmente ficaram grávidas através desse método. É um método falho. Para ele funcionar, a mulher tem que ter um ciclo menstrual bem regular, certo? E ela tem que fazer um monitoramento do seu ciclo menstrual, pelo menos durante uns 6 meses, e mesmo assim ainda pode dar errado. Então, o que seria isso? Esse método do calendário. Então, seria um período em que, por exemplo, se a mulher vem acompanhando quando foi a sua última menstruação, ela tem como saber mais ou menos por volta de qual período ela vai estar ovulando, ou seja, ela vai estar liberando um óvulo. Por exemplo, se ela souber que a ovulação ocorre por volta do 14º dia, ou seja, 14 dias após a sua última menstruação, então o período fértil deverá acontecer entre o 9º e 19º dias, certo? A contar do primeiro dia da menstruação. Então, vai estar lá o primeiro dia que ela menstruou, certo? E ela vai contar por volta do 14º dia. Adiante é que pode acontecer essa ovulação. Então, nesse período, entre, por exemplo, se ela menstruou dia 14, se ela vai estar ovulando no dia 14, de acordo com o 14º dia, né, da ovulação dela. Então, os dias que antecedem o 14º dia, 5 dias antes, ou seja, seriam os dias 13, 12, 11, 10, ou os dias 5 dias depois, que seria 15, 16, 17, 18. Então, esses dias depois e antes, 5 dias antes depois, ela não poderia ter nenhum tipo de relação, certo? Então, seria um período de cerca de 10 dias, durante o qual
a probabilidade da fecundação seria maior. Então, o período que ela não vai poder ter relações. Por quê? Porque o espermatozoide ele tem um tempo de vida no corpo de até 5 dias. E o óvulo ele pode ficar de 1 até quase 2 dias, certo? Esperando ser fecundado. Então, se ela tiver uma relação durante esse período que antecede a ovulação em si, 5 dias antes, os espermatozoides ainda vão estar vivos. E quando o óvulo for liberado, ele vai ser fecundado. Então, esse método da tabelinha, como é chamado o calendário, é um método extremamente complicado, certo? Para você conseguir realmente ter um controle. O outro é chamado método da temperatura, porque, como a gente viu nas nossas aulas anteriores, a nossa temperatura corporal ela muda quando a mulher está ovulando, ela vai ter um aumento de temperatura. Então, seria ficar verificando a temperatura diariamente e nos dias que ela perceber que a temperatura ela vai estar mais elevada, ela evitar se ter essa relação. Mas é um método também não muito confiável e aconselhável, certo? Por quê? Porque como se diz, as variações hormonais, elas podem trazer uma série de modificações a qualquer momento. A alimentação, o estresse, então, são métodos, infelizmente, falíveis, né? São falíveis esses métodos. Os artificiais, eles já são mais seguros, digamos assim, certo? Por quê? Existem dois tipos. Existem os artificiais que são reversíveis e tem os artificiais que são irreversíveis. Os reversíveis são aqueles que permitem que a mulher possa engravidar depois de interromper a sua utilização. Então, por exemplo, a mulher não quer engravidar, então ela vai ficar utilizando aquele método. E no momento que ela desejar engravidar, ela para de usar o método e ela pode engravidar naturalmente. Já os métodos irreversíveis são aqueles que são realizados através de intervenções cirúrgicas e vão trazer uma esterilidade definitivamente tanto para a mulher quanto para o homem, que é a vasectomia e a laqueadura, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, tem essa diferença. Então, nesse caso, são métodos que não podem ser revertidos, certo? Que depois de realizados, a pessoa realmente não poderá mais ter filhos. Então, com relação aos artificiais reversíveis, o mais conhecido e um dos mais seguros, tanto para prevenção de gravidez quanto de infecções sexualmente transmissíveis, é o preservativo, ou chamado também de camisinha. Esse método é um dispositivo que é feito de borracha muito fininha, chamado de látex, que se coloca no órgão genital, masculino ou feminino. E no caso tem os dois, tem a camisinha masculina e tem a feminina. Então, o objetivo desse método é reter o sêmen, evitar que o sêmen ele entre em contato com a vagina, e aí evitaria a gravidez. E também evita, né, as infecções sexualmente transmissíveis. Um outro método também reversível artificial é o dispositivo intrauterino, ou também chamado de DIU, certo? O DIU tem um dispositivo que é feito de cobre, certo? Esse dispositivo é colocado dentro do útero e ele vai ser um método que vai impedir a etapa da nidação. Ou seja, ele vai causar uma perturbação dentro do útero que impede que, caso aconteça uma fecundação, a célula, o ovo, o zigoto, não consegue se fixar na parede do útero e aí não consegue dar continuidade a uma gravidez, certo? No entanto, o DIU ele não evita as infecções sexualmente transmissíveis. No caso voltando aqui, só no caso do DIU, ele tem uma duração muito grande, certo? Então, vai variar. Ele pode ser usado, tem uns que pode passar até 5 anos, né, no corpo da mulher, sem ser retirado, vai colocar e deixa lá permanente. E tem uns que duram até 10 anos, e aí varia bastante do tipo de material que ele é produzido, certo?
E quando a mulher desejar engravidar, ela vai no ginecologista, faz a retirada e aí ela pode engravidar normalmente. Um outro método muito conhecido e utilizado mundialmente é a pílula, ou chamado também, né, de anticoncepcional. Normalmente elas são cartelas que vêm contendo em média 21 comprimidos, né? Seria a duração de 21 dias. E essas cartelas, esses comprimidos, eles são feitos de hormônios, principalmente estrogênio e progesterona. E esses hormônios, eles vão simular, certo? Como eu falei nas nossas aulas anteriores, eles vão aumentar muito a progesterona no corpo da mulher, simulando como se ela já estivesse, vamos dizer assim, se estivesse grávida. Por quê? Porque os ovários, o corpo, né, o cérebro vai entender que como o nível de progesterona está alto, ela não precisa ovular, não precisa liberar um novo óvulo. Então ele vai retardar essa liberação. E aí ela vai ter um período que ela vai suspender, que é chamado de pausa, né? Então ela vai dar uma pausa, suspendendo a sua pausa, né, durante esse tempo, para que ocorra a menstruação. Então, quando ela pausa, ela volta a menstruar. E aí, menstrua, né, depois do período menstrual, ela volta novamente a tomar a pílula. Então, existe também o anel vaginal, que é um anel de plástico flexível, e aí vai ser colocado no interior da vagina, e a função dele é ficar liberando hormônios que vão acabar caindo na corrente sanguínea e vão fazer uma função hormonal parecida com a pílula. Só que a diferença é que ele já vai estar presente dentro do corpo da mulher, né? E aí ele durante 3 semanas fica liberando hormônio, na quarta semana ele passa a causar a menstruação, né? Diminui os níveis hormonais e aí a mulher menstrua. O outro é chamado de adesivo contraceptivo. É um adesivo que ele pode ser colocado na pele, certo? Da mulher, qualquer parte do corpo, na pele, ela vai colocar esse adesivo. E esse adesivo ele vai ficar também liberando hormônios em pequenas concentrações na corrente sanguínea para que a mulher ela não venha a ovular, ela não venha a ter também a liberação de um óvulo. Todos esses métodos, né, que eu falei, não existe assim um que seja 100%, realmente não existe nenhum que tenha 100% de eficiência, porque, por exemplo, a pílula, né? A pílula, ela pode ser falha, principalmente quando a mulher, ela pode esquecer por um dia, se ela esquecer de tomar durante um dia, né? Pode acontecer essa falha, e aí vai causar uma desregulação no controle que vinha sendo feito, e ela acabar ovulando e engravidar. Então, pode acontecer também. E o outro problema é que esses métodos, eles não evitam, né, as infecções sexualmente transmissíveis. E aí elas podem também interferir quimicamente, né, no equilíbrio hormonal do corpo, né, da mulher. Então, os métodos artificiais irreversíveis, né, como eu falei para vocês, para a mulher tem a laqueadura das trompas, né, a ligação, como o pessoal fala. Nessa cirurgia, como a gente pode ver aqui na imagem, vai ser cortado, ó, vai ser feito um corte separando as tubas uterinas. E como é feito esse corte, ó, como a gente pode ver aqui, não vai ter mais como o óvulo, que vai ser liberado pelos ovários, chegar até, né, o útero. E também não tem mais como os espermatozoides passar do útero para a tuba uterina, que é lá onde estaria o óvulo esperando para ser fecundado. Então, ela é um método irreversível, certo? Não, uma vez realizado, não tem como reverter. A vasectomia, né, que é os homens que podem realizar, certo? Vai cortar lá onde tem, aqui como a gente pode ver,
os canais deferentes, ó, os canaizinhos que iriam, no caso, conduzir os espermatozoides, ó, no caso aqui, ele iria conduzir os espermatozoides para o exterior do corpo. Então, quando é feito esse corte, não vai ter mais a passagem do espermatozoide. Então, não vai mais passar espermatozoides e aí não iria mais ter como acontecer uma gravidez. Vale relembrar que para o homem é muito mais fácil fazer uma vasectomia, é um procedimento muito mais simples, certo? Do que mesmo a laqueadura para a mulher. E também, no caso do homem, não muda nada em relação à sua sexualidade, à sua masculinidade. Ele vai continuar tendo desejo, continuar tendo relações sexuais normalmente. A única diferença é essa, que no sêmen não vai conter mais espermatozoides e aí, consequentemente, não viria a engravidar mais uma mulher. Agora, nós vamos falar sobre as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, o que seriam essas ISTs, né? Elas são causadas por vários tipos de agentes, certo? Principalmente bactérias e vírus, e fungos também. E elas são transmitidas principalmente pelo contato sexual quando não tem uso do preservativo. Então, por isso da importância do preservativo, não só pela questão da gravidez, mas também por conta das doenças. Caso o parceiro esteja infectado, então a outra pessoa pode vir a desenvolver o IST. Além disso, existem algumas ISTs, como a gente vai ver, que podem ser passadas inclusive da mãe para o bebê durante a gravidez, no parto, ou através da amamentação. E ainda também algumas, por exemplo, que poderiam ser através da transfusão de sangue contaminado, compartilhamento de materiais como seringas e agulhas, né? Como a gente vai ver. Aqui eu trago para vocês alguns dos micro-organismos que podem causar essas doenças. Então, aqui são essas fotinhas, são as imagens dos micro-organismos, certo? Então, nós temos aqui nesse primeiro quadrinho, nós temos aqui ó, a gonorreia, certo? É uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae, que causa essa doença. A hepatite B, né, que é um vírus que vai causar o vírus da hepatite. A sífilis, que é o Treponema pallidum, uma bactéria. A AIDS, que é o HIV, e é um vírus. Herpes genital, que é o herpes simplex, também é vírus. E nós temos algumas, né, dessas, entre outras, vocês podem ver também mais sobre essas doenças, entre outros exemplos, a partir da página 77 do livro de vocês, onde vai estar abordando esse conteúdo. Algumas vão atingir principalmente as vias genitais, são de fácil diagnóstico e são curáveis, né? Mas, ao contrário, existem outras que elas podem afetar outros sistemas do corpo e podem, em casos mais graves, levar até mesmo à morte ou à esterilidade dos indivíduos, como, por exemplo, a AIDS. A AIDS, que é a mais famosa, ou digamos assim, a mais conhecida, essa sigla é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, certo? A AIDS. O agente causador, ou seja, o vírus que causa a AIDS é o HIV, vírus da imunodeficiência humana. A gente vai já entender por que ele recebe esse nome. A principal forma de contágio é através do contato sexual, né, sem preservativos, transfusões sanguíneas ou práticas de compartilhar materiais perfurocortantes com outras pessoas, principalmente agulhas, seringas, né, material de acupuntura, tatuagem, objetos perfurantes, dentre outros. Isso pode ser um grande perigo para a transmissão. E existe alguns tabus, né, algumas coisas que as pessoas têm medo de pegar, mas que não pega, certo? São formas que já foram comprovadas que não transmitem o vírus da AIDS. Então, o beijo na boca não pega. Compartilhamento de talheres, né, faca, garfo, pratos, copos, não pega.
Abraço, aperto de mão, também não, né? Através do ar, também não. Picadas de um inseto, mosquito, muriçoca, também não transmite. Usar banheiros, né, que outra pessoa possa ter usado, também não. Doação de sangue. Então, hoje a doação de sangue é extremamente rigorosas, né? Todo o sangue é analisado, então para mim não é uma forma. E se usar camisinha também não vai pegar, certo? A progressão dos sintomas. Então, após a infecção, né, o vírus entra em contato com a nossa corrente sanguínea e ele pode levar de 2 a 4 semanas para começar a, vamos dizer assim, infectar as células numa intensidade um pouco maior, que é o período de incubação. Os sintomas iniciais, eles vão ser desde febre, calafrio, manchas no corpo, que depois vão desaparecer e a pessoa acaba nem percebendo o que foi que aconteceu. Acha que pode ter sido o início de uma gripe que acabou sumindo. Que essa fase é uma fase de início. E depois o indivíduo passa por uma fase chamada de assintomática. É uma fase em que a pessoa está com vírus, mas ela não sente nenhum sintoma, ela não está sentindo nenhuma mudança no seu corpo. E ela pode passar até cerca de 10 anos, por exemplo, com o vírus no corpo, mas não está sentindo nada que ela ache anormal. E essa fase, o paciente é denominado soro positivo, certo? Então, ele está com o vírus está dentro do seu corpo, mas ele ainda não desenvolveu a AIDS em si, certo? A gente vai entender por quê. Para desenvolver a AIDS, certo? O vírus da AIDS, ele destrói as células do nosso corpo chamadas de linfócitos. Os linfócitos, eles são células de defesa do nosso organismo. Eles é quem comandam o ataque a vírus, a bactérias, é quem nos livram de doenças, né, que possam acabar agravando a nossa saúde. O vírus da AIDS, ao destruir os linfócitos, ele deixa nosso corpo sem defesas. Então é como se nós temos um exército e esse exército precisa de um comandante, de alguém que está à frente, que dê as ordens, que norteie o que fazer. Então essa seria a função do linfócito. O HIV faz justamente isso, ele destrói o linfócito, então ele destrói o nosso comandante, ele destrói a nossa frente de defesa. E aí o nosso corpo fica inerte, ele fica sem saber como agir, não sabe se defender. E é justamente isso que a gente chama de AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Por quê? Porque as nossas defesas estão todas zeradas. Ou seja, a gente não tem defesa, o nosso corpo está em defesa, ele está propenso a qualquer doença. E aí começam a surgir as doenças oportunistas, né? E o indivíduo começa a apresentar cansaço, tosse, perca de peso, diarreia, inflamações, né? Suores noturnos e por aí vai. E surgem também, no estágio bem mais avançado, as doenças oportunistas, como eu disse a vocês. Já que o corpo está sem defesas, doenças começam a aparecer, pneumonia, gripe, candidíase, levando o paciente à morte, porque não tem defesas no corpo. Um dos sintomas bem característicos quando está nessa fase bem agressiva é chamado de sarcoma de Kaposi, que essas manchas que começam a aparecer no corpo. Isso é um sintoma quando já está no estágio bem grave. E aí a pessoa está sem defesa e o corpo começa a apresentar essas manchas aí. Para você saber se realmente está ou não, a única forma é o diagnóstico. Então tem que fazer um teste sanguíneo para verificação se ele vai dar um teste positivo, né, para a presença do HIV. Então, uma pessoa que tem o vírus da AIDS, mesmo sem sentir nada, mesmo sem sentir nenhum problema, se ele tiver relações, ele pode sim passar para o parceiro, certo? Então, por isso a importância, porque às vezes nem a própria pessoa sabe que tem o vírus, né? E pode transmitir. A única forma segura, de verdade, é usando o preservativo durante a relação, evitar compartilhamento de objetos perfuro-cortantes, né? Principalmente materiais de unha cirúrgico, lâminas, né? Agulhas.
E principalmente as mães, né, durante a gravidez, não podem amamentar seus filhos caso elas estejam com o vírus da AIDS, né, não pode amamentar porque ele passa através do leite. O tratamento é feito principalmente usando os chamados coquetéis, e esses coquetéis eles ajudam a diminuir a capacidade do vírus destruir novas células de defesa do nosso corpo. E aí é uma forma em que a pessoa ela não vai ficar livre do vírus, o vírus vai continuar no sangue dessa pessoa, certo? Mas pelo menos os vírus não conseguem destruir novas células, então eles estão vivendo lá no corpo, mas não estão destruindo novas células, porque os coquetéis estão impedindo que eles consigam infectar. Então melhora muito a qualidade de vida do paciente, muitos deles parece que nem tem, é como se estivesse saudável, realmente fica muito bem, embora o vírus ainda esteja no seu corpo, e aumenta muito a expectativa de vida dessa pessoa, então ela pode viver anos com o vírus, né, usando os coquetéis. Infelizmente não há cura, né? Embora muitos pesquisadores estejam debruçados sobre isso, o mundo inteiro está com os olhos voltados para o HIV e infelizmente não tem vacina. Então a única forma de prevenção realmente é o uso de preservativos. Uma outra doença também que é bem conhecida é o HPV, que é o papiloma vírus humano, né? O HPV, felizmente, agora, né, está tendo tratamento através de vacina. Então, vocês, meninas, meninos também, provavelmente já devem ter tomado a vacina para o HPV. Esse vírus, o HPV, ele é um vírus que é transmitido principalmente também, né, pelo contato sexual com pele que esteja afetada com a presença do vírus. E ele vai causar principalmente verrugas, né, nos órgãos genitais. E aí vai com o tempo, pode ir crescendo e vai ficando com aspecto bem desagradável, né? E essas lesões elas vão começar a inflamar, né? Principalmente o vírus ele vai começar a inflamar nas meninas o colo do útero. E aí pode ser vamos dizer assim, um fator, né, que vai contribuir para o câncer do colo do útero, né? Então ele tem essa preocupação, a importância da vacina por conta disso. Porque o menino pode passar para a mulher e a mulher acabar desenvolvendo o câncer do colo do útero, e isso aí realmente seria algo realmente muito, muito sério. Então, nessas imagens, nós podemos ver aqui uma imagem mostrando o colo do útero saudável. Você vê que está a pele bem lisinha, bem rosadinha, saudável. E aqui uma pele de colo do útero que está toda inflamada, que está com HPV, com condiloma acuminado, né? E aí essa pessoa vai ter sérios problemas de saúde, vai precisar tratar urgentemente desse problema. Quando a mulher faz o chamado exame de prevenção, é uma forma já preventiva, certo? De tratar esse HPV, porque através da prevenção é feita a coleta do material do colo do útero e ele vai analisar esse material para ver se existe ou não a presença do HPV. Caso exista, ela vai começar a fazer um tratamento, né? Para se livrar desse vírus. Hoje, felizmente, já existe a vacina, né? E o uso de preservativo também é extremamente importante. Uma outra é a sífilis, certo? A bactéria, a Treponema pálido. A sífilis também é de contato sexual. Eles são vários, depende muito do estágio. A sífilis ela vai ter estágio 1, estágio 2, estágio 3. Então, ela vai progredindo e vai se agravando cada vez mais os casos, né, a dificuldade que o indivíduo vai encontrando. O tratamento pode gerar complicações irreversíveis, né, e principalmente no cérebro e órgãos. Então, aí quando a pessoa ela passa para um estágio mais progressivo, seria quando ele vem a atingir, né, esse vírus ele vem a atingir órgãos como o cérebro e coração, podendo levar a pessoa a óbito. Então, começa no estágio moderado e vai avançando conforme a pessoa não tratar.
Então, no estágio inicial, a gente pode ver aqui lesões na palma das mãos e na planta dos pés. Como vocês estão vendo, esses pontinhos aqui, ó, essas feridinhas, ó, vai aparecendo na pessoa que está com a sífilis. E aí, parece como se fosse uma queimadurazinha de baga de cigarro, né, da pontinha do cigarro, ó. E aí, com o tempo, isso pode ir progredindo e o vírus vai cair na corrente sanguínea e vai adentrando outros órgãos e pode levar o indivíduo até mesmo à morte. Uma outra, a herpes genital. A herpes, ela tem dois tipos. Tem a herpes simples, né, que é a tipo 1, e tem a herpes tipo 2. A herpes, tem a herpes labial, que é a mais simples, e a herpes genital, que é um estágio mais grave. Então, qual a diferença? Como o próprio nome diz, a herpes genital, ela vai acometer os órgãos sexuais, tanto da mulher quanto do homem. E ao indivíduo que tem herpes, ele vai observar nos seus órgãos genitais o surgimento de feridinhas, ó, de bolinhas, como essas bolinhas aqui que a gente vê aqui do lado da imagem. Então, essas bolinhas, essas erupçõezinhas, elas começam a estourar e vão causando ardência e vão coçar bastante, certo? A pessoa que tem herpes, ela é uma doença um pouco assim oportunista. Quando a pessoa está bem, quando ela está saudável, com o sistema imune bem fortalecido, ela desaparece. A pessoa não vai ficar tendo essas bolinhas direto, ela vai desaparecer. Porém, no momento de estresse, de ansiedade, que você não está muito bem, elas voltam a surgir, porque o sistema imune está baixo e elas aparecem. Então, aquelas bolinhas que aparecem, desaparece. E o vírus, ele sempre vai permanecer lá. Então, infelizmente, ela não tem cura, certo? Tem um tratamento, tem medicamentos que podem ser usados e aí ela vai... você vai poder conviver com o vírus, mas sem estar surgindo essas feridas. E a outra forma é o herpes labial ou o herpes bucal. É uma forma mais simples do vírus, que ela vai acometer principalmente as mucosas, né, próxima à região dos lábios, principalmente nessas extremidades. Então, essas feridinhas aqui, ó. É uma feridinha amarelada, né, nessas regiões, nos cantos da boca, as partes superior. De repente surge essa feridinha, parecendo como se fosse um xixi de uma aranha, algum inseto assim. E aí cria uma crostazinha amarelada e depois desaparece, né? Fica um pouco dolorido e desaparece. E aí você acha que não foi nada. E aí passa um tempo, alguns meses, até anos, de repente surge novamente. Então, infelizmente, a herpes. E ela sim, essa daí ela pode ser transmitida através do beijo, certo? Então, beijar alguém que esteja nesse estágio dessas feridinhas estourando, próxima à região da boca, partilhar algum material que teve contato, né, canudo, uma colher, alguma coisa assim, pode sim causar e a pessoa acabar sendo também infectada pela herpes labial, certo? A outra aqui é a chamada gonorreia. O agente causado é essa bactéria, a Neisseria gonorrhoeae. O contato sexual é uma principal forma de transmissão e durante o parto, infelizmente, a mãe pode passar também para o bebê. Os sintomas é principalmente a ardência muito forte ao urinar, seja no homem ou na mulher, né? Aparecimento de um corrimento amarelado, lembrando como um aspecto purulento, parecendo pus, saindo do pênis ou até mesmo da vagina. As mulheres, no caso, elas sentem também dores ao urinar, certo? Incontinência e corrimento vaginal. E na mulher, caso infecte o útero, pode causar infertilidade, certo? Então, na mulher é bem grave por conta disso. Se essa bactéria conseguir chegar até o útero, a mulher pode ficar estéril, né? Ela pode acabar não tendo mais como engravidar. Então, para ser tratada, existe no mercado, vamos dizer assim, hoje já disponível, antibióticos, né, que pode ser feito o tratamento. Então, qualquer corrimento amarelado, purulento, ardência a urinar, precisa imediatamente ser investigado, né, fazer uma consulta
ao médico, porque a gonorreia realmente é uma doença muito séria, podendo causar a infertilidade. Então, como prevenir, né? Seja qual for. Então, independente de qualquer que seja, aqui eu só citei alguns exemplos, as mais recorrentes, vamos dizer assim, mas no livro de vocês, a partir da página 77, vocês têm vários outros exemplos, certo? De STs, mas de modo geral, principalmente através do uso de preservativo, que é o único método realmente eficaz, certo? É o único método realmente que ele vai prevenir, vai livrar da pessoa acabar se infectando. E uma dica também é sempre, jamais, evitar compartilhar roupas íntimas, né, objetos íntimos, como roupa de dormir, roupa de praia, roupa de banho, toalhas, né, porque são materiais íntimos de uso pessoal. E é importante você ter contato apenas com suas coisas, com seus objetos, né? Também é uma forma de evitar, né, contato com outras coisas. Então, vamos ver aqui o resumo, né, dessa aula, onde a gente vai ter os métodos contraceptivos. Nós vimos que eles podem ser divididos em dois grupos, os métodos naturais e os métodos artificiais. Nos métodos naturais, nós temos a análise do corpo feminino para ver quando ela vai estar ovulando e evitar que ela tenha relação nesse período. Então, observação da temperatura, tabelinha, presença de muco, né? Indicando que ela está ovulando. Os artificiais têm de dois grupos. Tem os que podem ser chamados de reversíveis e os irreversíveis. Os reversíveis têm os métodos hormonais, que são quem? A pílula anticoncepcional. Vou só citar um aqui para vocês. Tem também no mercado hoje a chamada pílula do dia seguinte. Professor, é a mesma coisa? Não, meus amores. Pílula anticoncepcional é aquela que a mulher vai tomar a cartelinha, um comprimido por dia durante 21 dias, vai fazer a pausa, esperar a menstruação descer e aí sim começar uma nova cartela, certo? A pílula do dia seguinte, ela não é recomendada, certo? Só deve ser usada em última instância, quando, por exemplo, durante a relação, teve um rompimento da camisinha, alguma coisa nesse sentido, e aí pode correr um risco de engravidar e vai usar essa pílula. Por quê? A concentração hormonal de uma única pílulazinha dessa, que o pessoal fala tanto, é como se fosse de uma cartela de um mês inteiro. Então, a concentração, a carga hormonal de um único comprimido é como se fosse uma cartela de 21, 28 do mês inteiro. Então, é uma carga hormonal muito grande que vai ser jogada, lançada no corpo da mulher, na sua corrente sanguínea. E o uso não é recomendado, só realmente em situações mais extremas, ok? O anel vaginal, como a gente viu, o adesivo. Existe também as injeções, né? Tem as injeções que a mulher pode tomar, ela vai tomar. Tem as injeções que são a cada trimestre, né? Ela vai tomar e passa 3 meses sem tomar uma nova. Também é um método hormonal. Os de barreira, principalmente preservativo feminino, masculino, o DIU, né? Também são formas. Os irreversíveis são a laqueadura e a vasectomia, que aí vão causar a esterilidade, realmente vão ter uma cirurgia que vai impedir, né, que o óvulo e o espermatozoide se encontrem, e aí infelizmente é uma forma, como eu posso dizer, que não tem como reverter, né? Uma vez tomada essa decisão, a pessoa fica estéril. Meus amores, como nós começamos a nossa aula hoje, né, falando sobre esse assunto, e é um assunto que na maioria das vezes os jovens não têm uma abertura para conversar, para tirar dúvidas, para saber qual a melhor forma, né, de iniciar uma vida saudável. E como vocês viram na música de Luiz Gonzaga, ele vai trazer aborda a questão da adolescência, né? Como era a adolescência naquela época, mostra um pouco como era o que os pais, né, observavam os adolescentes nessa fase da vida. Então, a nossa atividade de hoje, contemplando esse assunto, para fechar esse conteúdo que nós viemos trabalhando, né, e contemplar a obra de Luiz Gonzaga,
é a gente fazer uma entrevista. Eu vou pedir a vocês para entrevistarem, vocês podem escolher ou seus pais, a mãe e o pai, ou um dos dois, ou uma avó, ou um tio, ou um outro parente mais velho, certo? Próximo a vocês, em que vocês possam perguntar para eles contarem para vocês como foi a adolescência deles, certo? Como foi esse período? Pergunte a eles como era a roupa da época, as músicas que eles gostavam de ouvir, os tipos de festas, como eram essas festas, jogos, brincadeiras, como é que eles se divertiam, a questão dos relacionamentos, principalmente de namoro, né? Como eram os relacionamentos nessa época, tinha abertura, não tinha, né? Era uma coisa mais fechada, né? Que tinha que ter mais um cuidado, os pais tinham mais atenção. A relação deles com os pais, como era? Os pais, eles davam abertura para eles conversarem, para eles perguntarem sobre essa questão da sexualidade, sobre essa questão da adolescência, as mudanças que ocorrem, ou eram pais mais fechados que nunca conversavam. Enfim, após essa conversa, certo, que vocês vão ter, vão gostar, podem ter certeza. Digam que é um trabalho, aí comecem puxando o assunto, vão perguntando, que eles vão gostar de falar para vocês como foi essa fase da vida deles. Então, depois dessa conversa, vocês vão produzir um texto comparando a sua adolescência com a adolescência da pessoa que você entrevistou. Então, quando, por exemplo, seu pai ou sua mãe falar como foi a adolescência dela ou dele, né, como era a vivência, e aí vocês vão parar um pouquinho e pensar, comparar a fase da vida deles como foi para essa de vocês hoje. Então, o que mudou? Será que mudou algo em relação à forma como os pais hoje têm abertura ou não para falar dos assuntos? O jovem tem acesso a mais informações? Então, o que mudou? Então, vocês vão fazer esse textozinho comparativo após fazer essa entrevista, ok? Como nós vamos estar fechando o capítulo, né, encerrando o conteúdo sobre a questão de corpo e reprodução, eu vou pedir a vocês a resolução de atividades do livro de vocês. Então, para a fixação desses conteúdos. Na página 67, questão 1, 68, questão 4, 69, questão 6, 7, 8 e 9, página 70, questão 10, 11 e 12, e página 71, questão 6 e 72 da questão 7 até a 12. São várias questões, certo? Mas em compensação, essas questões, a grande maioria são questões também de marcar, ou seja, vocês vão ter o trabalho só de ler a questão e colocar um xizinho, certo? E as que são abertas no sentido de você poder expressar, falar o que você aprendeu do conteúdo. Qualquer dúvida, dá uma pesquisada no livro ou na internet para responder essas atividades. Ok, meus amores? Então, espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, né, como eu falei para vocês, listem essas dúvidas, me enviem essas dúvidas, que sempre que eu fizer a videoaula eu posso responder as dúvidas de vocês dentro do possível. Então, desde já, bons estudos a todos vocês. Vou aguardar aqui pelas produções textuais de vocês para ver como foi essa perspectiva de vocês nesse encontro de gerações. Bons estudos, o meu abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.